A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 12, que traz por título Do Julgamento à Ressurreição. Eita glória, se prepara aí, viu? Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos adultos do segundo trimestre de 2025, que traz por título Do Julgamento à Ressurreição. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final desta aula vou deixar a dinâmica para que você possa realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, é só você acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O site vai aparecer, você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Mas se quiser também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: quantos julgamentos Cristo Jesus passou? Quem julgou a Jesus? Quem condenou a Cristo? Aonde Jesus estava quando Judas o traiu? Pergunte também, quando foi que Jesus morreu e ressuscitou? Qual a comprovação que nós podemos ter com relação à sua morte e ressurreição? Eita! Essas perguntas vai apertar o juízo dos seus alunos, viu? Mas uma observação, são perguntas para levantar uma discussão. Por isso que eu tenho dito aqui que você que é professor, nesse início, não precisa responder nada. É momento de verificar se a turma tem ou não tem conhecimento com relação à temática que será estudada. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Faça as perguntas e deixe a turma participar. Eu falo isso porque sei que tem professor por aí que gosta de ficar demonstrando que ele tem conhecimento teológico, que ele sabe responder as coisas. Não é a nossa função ficar demonstrando que nós temos conhecimento teológico, até porque todo mundo sabe, não é à toa que você é professor da EBD. Pega a dica. Dando seguimento, vejamos. Texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Estas palavras marcam o cumprimento da missão redentora de Cristo na cruz, quando ele completou o plano divino de salvação para a humanidade. Em outras palavras, vamos estudar nesta lição uma temática sensacional, que poderia até mesmo ser temática relacionada a um trimestre todo. Então, você vai precisar saber resumir toda a história. Tem gente que quer contar todos os detalhes, não dá tempo, mas é importante você iniciar e ir até a conclusão, para que seus alunos possam aprender toda a lição, tá bom? Vejamos. Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Nós sabemos que, quando Jesus ele morre, ele é vitorioso sobre o pecado, porque a morte de Jesus, que é um justo sem pecado, trouxe salvação, libertação para a nossa vida. Já quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. É por isso que nós, que tememos a Deus, temos a convicção, a certeza da nossa salvação e que também um dia, assim como Cristo ressuscitou, os que morreram em Cristo vão ressuscitar também.
Então observe, a morte de Jesus é a vitória dele e também de toda a igreja relacionada ao pecado. E já a sua ressurreição é a vitória dele sobre a morte, assim também como todos que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar. Já estudamos essa temática lá na lição de número 7. Lembra? Deixa aqui nos comentários. Vamos dar seguimento. Leitura bíblica. A leitura em classe está em João capítulo 19, versículo 17 e 18. Em seguida, versículo 28 ao 30. E João capítulo 20, versículo 6 ao versículo 10. Recomendo sempre você fazer uma leitura compartilhada com a sua turma. Vejamos. Introdução. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado, tetelestai. A obra de Cristo no Calvário e sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Lembra que eu falei que esta lição poderia ser um trimestre? Vamos estudar a prisão, a sua oração, a sua morte, a sua ressurreição, o seu julgamento. Então vamos estudar várias partes da vida de Jesus. Na verdade, a principal parte, em qual ele foi preso, caluniado, cuspido, humilhado. Tudo isso por causa de mim e de você. Mas lembrando, Cristo Jesus veio a esta terra fazer a missão ou cumprir a missão que o Pai lhe designou. Qual foi esta missão, pastor? Vir à terra como homem, sofrer, padecer, ser humilhado, tentado, mas, no entanto, não pecar, porque assim ele seria um homem justo e sem pecado. E a sua morte, do homem justo, sem pecado, seria como sacrifício vivo ao nosso Deus. Deus estaria assim perdoando os pecados, os nossos pecados, desde Adão e Eva, até nós seremos perdoados por causa de Jesus, que morreu sendo justo, sem pecado algum. Logo, a missão de Jesus foi vir a esta terra, 100% homem, para viver como homem, padecer e sofrer, mas não pecar, e assim morrer no meu e no seu lugar, pagando a dívida que o homem, que a humanidade contraiu diante de Deus por causa do pecado. Logo, Jesus pagou a sua conta, viu? Nós tínhamos uma dívida diante de Deus, mas foi paga por causa de Cristo Jesus. A morte de Jesus, justo, sem pecado, é o pagamento para que Deus assim pudesse estar nos perdoando, tirando toda a nossa condenação. Por isso, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a pergunta que não quer calar: eu, você, nós, a sua turma, será que nós estamos em Cristo? Olha, tem pessoas que falam de Cristo, mas não está em Cristo. Será que eu estou? E você? Faça essa pergunta para os seus alunos. Vamos apertar o juízo desse povo. Dando seguimento, vejamos. A prisão e a condenação de Jesus. Oração no Getsêmani. Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez a parada no jardim de Getsêmani, Monte das Oliveiras. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Veja só, por diversas vezes tentaram até avisar Jesus que não era para ir até a cidade de Jerusalém, porque já havia projetos, planos para prendê-lo. E muitas das vezes ele ia, votava e nada acontecia. Mas, no entanto, aqui estava chegando a hora da sua partida. Se fazia necessário cumprir a vontade do Pai dele, mesmo que esta vontade aqui seja a sua morte para a remissão dos nossos pecados. Nesse episódio, Jesus sempre estava, irmãos, nesse Monte das Oliveiras, orando, buscando o Senhor.
adorando a Deus, conversando com Deus sobre as suas dores, né? Orando a Deus, pedindo orientação, graça, para que pudesse suportar e passar por esse momento que se fazia necessário. Então aí é quando Jesus vai estar no Monte das Oliveiras, orando ao Senhor, porque lá no Monte das Oliveiras, como já foi descrito, lá existia diversas oliveiras e até hoje tem, claro, diminuiu bastante devido às construções na atualidade. Mas Jesus lá estava no monte, mas o projeto já estava todo arquitetado. E agora a liderança judaica recebeu um apoio de peso, porque Judas, que era um dos seus discípulos, eu digo até mais, um dos principais, porque funcionava como tesoureiro de Jesus, é quem guardava os recursos que era doado a Cristo para que pudesse se manter, tanto ele quanto também a obra. Então, a liderança judaica, que já queria aprender a Jesus, que estava procurando a oportunidade, ganhou agora o apoio e ajuda do homem de peso, de confiança de Jesus, porque era um dos 12, guardava o dinheiro, então era pessoa de confiança. Este aqui agora vai até Jesus, cheio de soldados, chegando lá, como era o Monte das Oliveiras, que era muito escuro, assim também como o Vale de Cedron, algo muito escuro em Israel, porque era bem baixa. Agora esse Judas vai identificar quem era Jesus, porque estava na escuridão. Os soldados poderiam pegar a pessoa errada, sempre que Jesus estava, porque aonde Jesus estava, estavam também diversas pessoas, uma multidão, sempre caminhava com Jesus, assim também como os discípulos. Então, para que os soldados não pegassem a pessoa errada, Judas vai até Jesus. Pensa nessa situação. Jesus olhando para Judas, Judas olhando para Jesus, e é quando Judas beija a Jesus para identificar quem era Jesus para os soldados. Quando os soldados vê Judas beijando, porque esse era o acordo, percebe, aquele é Jesus, é aquele que vai ser preso, é aquele que vai ser condenado, é aquele que nós devemos prender, porque o beijo identificou aos soldados que aquele era o Jesus. Pensa só, meus irmãos, que situação, traiu Jesus, e a forma de trair a Cristo foi lhe dando um beijo, mas para isso ele recebeu 30 moedas de prata. Aquele que guardava o dinheiro de Jesus, das doações que ele recebia, agora recebeu 30 moedas de prata para ser dele mesmo. Cuidado com a vaidade, cuidado com a arrogância, cuidado com a avareza. Tudo isso estava no coração de Judas, que o mesmo acabou traindo a Jesus. Na mesma hora, os soldados prenderam a Jesus e levaram para o sumo sacerdote, para acontecer ali vários julgamentos e, posteriormente, a condenação de Jesus. Vejamos, traição e prisão. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos, tendo acordado com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados quem era ele, levando a sua prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Veja só, quando nós falamos aqui do sumo sacerdote, estamos falando da liderança judaica. Sumo sacerdote, aquele que deveria cuidar da lei de Deus, do pecado do povo, para que pudesse fazer o sacrifício, era a grande liderança judaica na época. Este arquitetou, juntamente com toda a liderança, a prisão de Jesus. Jesus é levado até ele, mas, no entanto, ele manda prender Jesus com a acusação de que ele, Cristo, estava blasfemando contra o Deus de Israel, dizendo que o próprio Jesus era Deus, e isso para Israel era uma grande blasfêmia, não aceitava. Mas, no entanto, esse Anás, sumo sacerdote, não quis ser culpado do sangue de Jesus, não quis condenar a Jesus, não arquitetou a sua morte. Muito pelo contrário, disse, eu não vou matar esse daí não. Vou mandar para Pilatos, para que Pilatos, que é o governador dessa região, possa sim prender e matar a Jesus,
para que, quem sabe, eu possa ficar livre dessa condenação. Eu prendi, ele está em pecado, mas, no entanto, não vou matar e não vou arquitetar nenhum projeto para matar diretamente a ele. Por que isso? Em Israel, você sabe muito bem que existem as suas leis, as suas formas de governança. Mas, no entanto, Israel também não tinha a autoridade de mandar matar ninguém, porque Israel não era um estado livre. Israel estava sujeito às leis romanas. Então, Israel por si só, o sumo sacerdote por si só, não tinha o direito, a permissão de condenar ninguém à prisão, ok? Tinha que ser levado para Pilatos para que este pudesse julgar e condenar. Ou, no mínimo, Pilatos autorizar os judeus que condenasse e matasse a Jesus. Mas, no entanto, Jesus agora é levado até Pilatos. Depois de apanhar, ser humilhado, chega até Pilatos. Vamos ver como foi esse julgamento lá. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feitas pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Escolha entre Jesus e Barrabás. Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás, um criminoso notório. Escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Veja só, né? Aqui agora Anás e Caifás vai entregar Jesus para ser julgado e condenado por Pôncio Pilatos, que era o governador daquela região. Chegando lá, o mesmo faz interrogatório, questiona e não vê erro, não vê pecado, não vê erro nenhum que levasse à condenação e morte de Jesus. Mas, no entanto, percebendo a fúria, a indignação da liderança judaica, ele então tem uma ideia, já sei o que fazer. Nós estamos chegando aqui agora no período da Páscoa, onde sempre há o costume de estar libertando um preso. Então, vou estar sugerindo a libertação, ou seja, o perdão dos crimes cometidos por Jesus, na linguagem deles, tá bom? E também Barrabás, que é um grande criminoso. Aqueles que eles preferirem vão ter os seus erros, os seus crimes perdoados pela justiça romana, então vão estar livres da condenação. Esta foi a ideia de Pilatos, para que pudesse ser libertado Jesus na visão dele. Olha, na visão dele. Será que foi assim mesmo? Deixa aqui nos comentários. Então Pilatos teve essa ideia. Agora tem aqui Jesus, o rei dos judeus. Porque ser rei dos judeus, para Pilatos, não significava que Jesus queria tomar o trono de Israel, que queria ocupar o seu lugar. Essa disputa que estava acontecendo ali era a questão dos judeus com Jesus, que também era judeu. Em nenhum momento o ensinamento de Jesus é de confronto para os romanos. E Pilatos estava ali representando Roma. Logo, Jesus não era nenhum revolucionário que queria libertar Israel, os judeus, do Império Romano. Então, nenhuma atitude de Jesus era condenável na lei romana. Mas para os judeus era pecado, para os judeus era um grande crime, porque acusaram Jesus de estar querendo blasfemar contra o Deus de Israel. Então Pilatos tem esta ideia: já sei, vamos libertar um. Quem vocês querem que eu liberte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Barrabás era um grande criminoso. Barrabás aqui, irmãos, é aquele que queria até criar uma grande revolta em judeus para libertar Israel do Império Romano. E, no entanto, quem vai ser liberto? Jesus ou Barrabás? Todos os judeus que lá estavam começaram a gritar e a dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Crucifica Jesus, salva Barrabás. E assim aconteceu. Cristo Jesus é condenado, sentenciado à morte e morte de cruz, que era a forma romana de condenar grandes criminosos.
E assim, Barrabás é livre da sua condenação, porque os judeus preferiram Barrabás do que Jesus. Vou abrir agora um parêntese. E você? E seus alunos estão preferindo Jesus ou estão preferindo Barrabás? Não sei. Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão. O que é Barrabás aqui, pastor? São as coisas do mundo. Está em volta com as coisas pertencentes desta terra e deixando as coisas de Deus de lado. O que você prefere, Jesus ou Barrabás? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Eles vão gostar. Dando seguimento à condenação, Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provando-lhes ferimentos, fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Um chicote com tiras de couros afiados, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Veja só, Jesus não foi tão somente condenado à morte de cruz. Aqui agora, depois dessa rejeição de Jesus em prol de Barrabás, Jesus agora vai ser humilhado, vai estar sofrendo, vai apanhar, vai ser chicoteado. E você sabe, como o comentarista aqui colocou, nesse chicote, sempre tinha, sabe o quê? Uma pedra, um pedaço de osso, para que quando fosse açoitado, pudesse ferir assim a pele dos condenados. E Jesus tomou, no mínimo, 39 chicotadas, porque na cultura romana eram 40 menos uma, porque não podia passar de 40. Então, sempre é dado 39. Então, Jesus tomou aproximadamente 39 chicotadas para ferir assim sua pele. Jesus foi humilhado, foi cuspido, rejeitado, mas, no entanto, não abriu a sua boca. Olha, no entanto, não abriu a sua boca, aceitou a condenação, porque ali também estava cumprindo a vontade de Deus e cumprindo as profecias bíblicas de Isaías capítulo 53. Fique à vontade, se você tiver tempo, de fazer leitura com seus alunos. Ali Isaías estava vendo, espiritualmente Jesus sendo crucificado. Deus tem cada revelação forte. Eita glória! Mas agora quero saber o seguinte, está gostando? Então, já se inscreveu no canal? Não acredito, se inscreve no nosso canal, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Nós estamos fornecendo para quem é membro slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulados, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Vamos lhe dar todo o suporte para que você possa realizar o melhor encerramento do Brasil. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo também tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, a crucificação, morte, sepultamento de Jesus. João capítulo 19, versículo 16, entrega para a crucificação. Então, entregou-lhe para que fosse crucificado. João capítulo 19, versículo 18, local da crucificação, Gólgota, local conhecido como lugar de caveira.
João capítulo 19, versículo 18, execução pública, um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar de caveira. Devido à forma que o monte apresentava, em João capítulo 19, versículo 18, menciona-se como Gólgota, em um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama o qual os soldados romanos submetiam os condenados. Para você entender, né? Jesus, ele é preso, Jesus, ele é interrogado por Caifás, Jesus, ele é levado a Pilatos, que manda até para Herodes. Herodes devolve logo para Pilatos, para que pudesse resolver essa situação. No entanto, Pilatos tem a ideia de libertar um prisioneiro. Então coloca Jesus e Barrabás. A população judaica escolhe então Barrabás. Com isso, Jesus ele é condenado, sentenciado à morte. E com relação à lei romana, os mortos acusados de grandes crimes, no caso aqui, seria morto na cruz. Os judeus normalmente condenavam as pessoas, sentenciavam as pessoas por apredejamento. Mas, no entanto, na cultura romana, era proibido matar qualquer pessoa por apredejamento. No caso, Romanos era crucificado. Deu para entender a diferença? A lei judaica dizia que, a depender do seu pecado, a depender do seu crime, este deveria ser apedrejado. Mas, no caso, os romanos proibiam esta prática de apedrejamento. As pessoas, os condenados, morriam lá por cruz. Até aí você entendeu. Então, Jesus agora vai carregar a sua cruz de Pôncio Pilatos, da sua prisão até o Gólgota, que era um lugar público. Várias pessoas eram crucificadas lá nesse Gólgota. Era um lugar público, todo mundo podia ver quem lá estava. E se lá estava, é porque tinha cometido algum grande crime que o sentenciou assim à morte. E quem foi levado até lá? Jesus Cristo de Nazaré. Ele faz esse caminho pela cidade de Jerusalém, que tantas vezes ele caminhou, ele andou, ele ensinou, ele pregou, ele realizou milagres. Mas agora ele está carregando uma cruz pesada. E esta cruz aqui também, espiritualmente falando, estavam os meus e os teus pecados. Jesus agora carrega, até chegar ao Gólgota, um lugar público para ser crucificado. E lá não estava sozinho não, viu? À sua direita tinha o criminoso, à sua esquerda tinha também o criminoso. Foi uma situação difícil. E Jesus passou tudo isso por amor a mim e por amor a você. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Mas dando seguimento, vejamos. Jesus entre os criminosos. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo de número 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Você lembra que eu disse aqui, o profeta Isaías, ele vai descrever muitos fatos, muitas histórias de Jesus Cristo de Nazaré, principalmente com relação à sua morte. Não é à toa que o profeta Isaías é conhecido, é chamado como profeta messiânico, principalmente Isaías capítulo 53. Aqui agora, Jesus chega até o Gólgota, chegando lá, ele é crucificado e fica no meio. De um lado, um criminoso, do outro lado, outro criminoso. Então, Jesus ele foi condenado, ele foi sentenciado, ele foi crucificado diante de criminosos, como o próprio profeta Isaías já tinha profetizado. Mais um que estava do lado de Jesus, do lado direito, aproveitou a oportunidade que estava diante de Jesus e se arrependeu e pediu que Jesus levasse com ele
para o seu reino. Eita glória! Mas o outro, do lado esquerdo, ficava humilhando a Jesus. Desce daí, salva a gente, tu não é rei, tu não é poderoso, tu não pode fazer, desce daí e salva a gente. Este perdeu a oportunidade, porque estava diante do Filho de Deus, estava diante de Deus, que naquele momento estava sendo sentenciado e seria morto, mas um dia vai sentar no trono branco e vai julgar este que estava do lado esquerdo, que zombou, humilhou e perdeu a oportunidade de pedir perdão aos seus pecados. Perdeu a oportunidade de estar adorando e servindo a Deus. Quantas das vezes nós também, enquanto cristãos, não perdemos a nossa oportunidade de adorar e servir a Deus? Jesus está do nosso lado. Jesus está conosco, mas precisamos adorar o nome dele. Não faça como aquele que estava do lado esquerdo, que perdeu a oportunidade de adorar e servir. Vamos aproveitar a oportunidade e cultuar o Senhor. Dá glória ao nosso Deus. Você aproveita essas oportunidades? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Mas dando seguimento, vejamos. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que as Escrituras estavam se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Ciente de que sua missão na terra estava completa, Jesus não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus está concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Irmãos, entenda agora, né? Essa crucificação de Jesus é momento de glória, de vitória. Talvez muitos pensaram, quem sabe falaram, escreveram, que ali era a grande derrota do Filho de Deus, que ali era a derrota da humanidade. Mas na verdade não. A sua morte é o cumprimento da profecia bíblica lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo número 15, quando a serpente, estaria ferindo o calcanhar da semente da mulher. Mas, no entanto, ele, Cristo Jesus, o Messias, estaria esmagando a cabeça da serpente. Isso mesmo, a morte de Jesus, naquele exato momento, estava se cumprindo parte da profecia bíblica que diz que a serpente estaria ferindo o calcanhar. A morte de Jesus é o cumprimento disso. Satanás talvez pensou que seria vitorioso, estaria acabando o cristianismo, estaria acabando a possibilidade de salvação, não sabendo ele que a morte de Jesus é que trouxe salvação, libertação, transformação. É por isso que eu, que você, nós estamos aqui ensinando, aprendendo da sua palavra, porque um dia Jesus Cristo de Nazaré pagou a minha conta e a sua conta, e hoje somos justificados. Hoje nós não temos pecados diante de Deus, não pelas nossas obras, mas pelo sangue do Cordeiro. Não porque nós merecemos, mas pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Eita glória! Se não fosse ele, não existia cristianismo, não existia pastor, pregador, professor, não existiria nada disso. Você é o que você é, porque um dia Jesus foi crucificado, morreu, pagou, foi humilhado, sentenciado à morte, mas, no entanto, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Assim também, como eu e você, um dia estaremos lá no céu com um corpo glorioso, transformado pelo poder de Deus. Você pode deixar aqui um brado de glória. É Ele que faz isso por nós. Eita maravilha! Vamos dar seguimento, porque a aula ainda só está começando. Segundo tópico, terceiro item, o sepultamento. José de Arimateia admirava Jesus, discípulo discreto e reservado, membro do Sinédrio, pessoa abastada, venceu o medo dos judeus, reuniu coragem para se dirigir a Pilatos, solicitou o corpo de Jesus para o sepultamento,
túmulo não ficava longe do Monte do Calvário, sepulcro novo, escavado na rocha. Aqui agora vai aparecer de uma forma mais efetiva José de Arimateia, discípulo secreto de Jesus, porque ele era uma grande liderança em Israel. Ele fazia parte do Sinédrio, onde se resolvia muitas questões judaicas. Aqui, José de Arimateia vai aparecer, se identificar e vai pedir o corpo a Pilatos para que este Jesus pudesse ser assim enterrado, que no caso não era enterrado porque na cultura judaica normalmente se colocavam os corpos dos mortos dentro de uma gruta, dentro da rocha. E isso as pessoas abastadas, as pessoas que tinham bastante dinheiro, recursos. Logo, tudo indica que esse José de Arimateia era uma pessoa rica, uma pessoa importante na sociedade. Este pede a Pilatos o corpo de Jesus para que Jesus pudesse ser sepultado. E Jesus foi sepultado na rocha cavada. E lá, nessa sepultura, nunca tinha ninguém que havia sido morto colocado lá. Era ainda a sepultura nova, que foi inaugurada por Cristo Jesus. Nesta aparição aqui, destaca-se, o discípulo secreto. Pastor, e é certo ou errado? Meus irmãos, José de Arimateia, Deus guardou essa revelação para que ele no tempo certo pudesse surgir. Tem certas pessoas, irmãos, que são escondidos de Deus para o momento certo e a hora certa. Você percebe aqui que no momento mais preciso, que ele poderia fazer alguma coisa para preservar o corpo de Jesus, o discípulo secreto é revelado. E assim ele vai ajudar, pegando Jesus, colocando na gruta, colocando Jesus na rocha e fechando a entrada para que ninguém pudesse invadir ou assim entrar. Ou seja, o discípulo aqui, secreto, José de Arimateia, aparece na hora fundamental para que o corpo de Jesus pudesse ser preservado. E assim aconteceu. Para cada lugar, para cada tempo, Deus ele vai ter um discípulo secreto, anônimo, que eu não conheço, você não conhece, mas existem muitos discípulos, muitos pregadores, muitos professores ainda anônimos, desconhecidos, escondidos atrás de uma pilastra, sem querer ter oportunidade, sem querer falar, sem querer explicar, ficando quietinho. Mas, no entanto, vai chegar o momento em que Deus, em que Jesus vai precisar da ajuda, vai precisar do serviço destes discípulos secretos. E eles vão se apresentar. Eu creio, você crê também? Deixa aqui nos comentários. E assim Jesus foi sepultado antes do entardecer. Jesus morreu ali por volta das 15 horas da tarde. E antes do sol se pôr, Jesus foi sepultado lá no túmulo oferecido por José de Arimateia. Deus, ele sabe trabalhar. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. A ressurreição de Jesus. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como evidência clara da ressurreição dentre os mortos. O túmulo vazio. No Evangelho de João é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já se tinha sido retirada e, ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontrarem o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Veja só, Acontece a morte de Jesus, a condenação de Jesus, chamou a atenção de todo mundo. Jesus morre às 15 horas da sexta-feira, é enterrado antes das 6 horas, colocado lá no seu túmulo, doado por José de Arimateia. Passa-se sexta-feira à noite. Sábado, no domingo agora, as mulheres Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, que talvez seja Maria, a mãe de Jesus, é colocado aqui Tiago, para não dar aquela ênfase toda. Aqui agora as mulheres vão ver Jesus para ungir o corpo de Jesus. Chegando lá, o túmulo estava aberto. A grande rocha, a grande pedra que fechava, que tampava, que tinha sido selada, estava aberta. Chegando lá dentro,
as mulheres só vê apenas 2 anjos. Elas ficam atormentadas. O que é que aconteceu? Jesus ressuscitou. Estas mulheres, como costume das mulheres, né, é guardar segredo, era sair logo correndo e foi contar a história para os discípulos, que saíram correndo também para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, Jesus não estava, ele ressuscitou. Eita glória! E assim como Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo também vão ressuscitar, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e vamos dar seguimento. A ressurreição com base na fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos 2 razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmam ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo. Ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar ao discípulo que ele estava vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Veja só, né? Jesus agora ele ressuscitou. E eu digo e destaco, quando você fala acerca da ressurreição de Cristo, é necessário abordar também que todos, presta atenção, todos que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar e vão participar do arrebatamento da igreja. Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então, a morte de Jesus e a sua ressurreição é a garantia que os que morrerem em Cristo também vão ressuscitar, porque Jesus é a primícia dos que dormem. É necessário sim pontuar essa afirmação. Mas aqui agora acontece, irmãos, o grande milagre, algo extraordinário. Jesus, que já havia ressuscitado a Lázaro, Jesus, que havia ressuscitado outras pessoas, agora o próprio Jesus está ressuscitado. O próprio Jesus não está mais morto. Ao domingo, Jesus ressuscita, ele vai ser visto, vai ser adorado, vai ser reverenciado, as pessoas vão poder tocar em Jesus, as pessoas viram Jesus Cristo com seu corpo glorioso. Destaco também o corpo que Jesus apareceu aos seus discípulos, às mulheres, é semelhante ao corpo que nós teremos também no momento do arrebatamento da igreja. O mesmo corpo, o mesmo estilo de corpo, o que Jesus fez enquanto estava aqui nesta terra com o corpo glorificado, nós também faremos, porque o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Pegou a dica, professor? Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado, glorificado. Logo, o que Jesus fez durante a sua ressurreição, nós também poderemos fazer. Eita glória! A Bíblia ela é sensacional. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, ele surgiu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. Pedro e alguns outros que o seguiam Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Agora vejamos, né? É uma situação difícil, concorda comigo?
Por isso, muitos dos seus discípulos ficaram incrédulos. Tomé, eu preciso tocar, eu quero ver, ressuscitou mesmo, como assim? Que história é essa? Era algo muito difícil realmente, era necessário, será que ver para crer? Se fosse você teria a mesma atitude, Tomé? Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ver os pregos, os furos no prego, os furos na mão dele do prego, eu quero ver, porque esta é a razão humana. Ver para crer, mas nós que conhecemos a Deus, precisamos crer sem ver. Eita glória! Mas, no entanto, Cristo Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena, João, a Pedro, e eles recebem agora a ordenança que pudesse estar reunido, porque Jesus em breve estaria se revelando a todos. De repente, estavam todos reunidos, os discípulos reunidos, conversando. De repente, em portas fechadas, Jesus aparece no meio deles e as portas estavam fechadas. Logo, as portas, as paredes não puderam impedir a entrada de Jesus com seu corpo glorioso. E ali Jesus se revela. Eu creio que aconteceu uma grande emoção, choro. Foi aquele dia abençoado. E Jesus vai aproveitar agora e passar várias informações, instruções, ensinamentos acerca da sua palavra. E é quando Jesus também vai estar trazendo vários ensinamentos com relação a ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, de autoridade. É quando os discípulos receberiam o batismo no Espírito Santo. É após a sua ressurreição, essa instrução que Jesus vai passar para os seus discípulos. É quando Jesus passa aqui 40 dias ensinando, falando, tendo contato com os seus discípulos. Eu digo sempre que aproximadamente 500 pessoas viram Jesus após a sua ressurreição. Dentre eles, os seus irmãos que antes não criam em Cristo. Antes, eles não acreditavam, não seguiam a Jesus. Mas depois da sua morte e ressurreição, os irmãos de Jesus se converteram e se tornaram a grande liderança em Jerusalém, na fé cristã. Então Jesus apareceu para aproximadamente 500 pessoas em um período de 40 dias. Por 40 dias, os discípulos tiveram contato com Jesus, com seu corpo glorioso, transformado. 40 dias convivendo com eles. E Jesus se alimentou nesses 40 dias. Teve aquele peixinho assado. Eita maravilha! E assim, irmãos, é necessário conversar com seus alunos, abordar, participar. Deixa também que a sua turma participe e esteja falando. É importante, professor. Mas dando seguimento, vejamos. Mas antes, vou deixar aqui um aviso rapidinho. Se você quiser assistir a nossa dinâmica separado, é só você acessar o nosso novo canal. Olha, esse canal aqui, olha, Descomplicando EBD, é o nosso canal específico de dinâmicas para a Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos até jardim de infância. Vou estar colocando dinâmicas nesse canal aqui, olha, Descomplicando a EBD. Mas fica tranquilo, porque no final desta aula tem a dinâmica. Também estamos com o canal de cortes, onde você vai poder pegar vários cortes, vídeos pequenos dessa aula e pode até enviar para os seus alunos. Deixo aqui o nome, olha, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. Esse canal é o nosso canal de cortes, vídeos pequenos relacionados a esta aula. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos para que eles possam ter acesso também ao pastor Giovanni, que é bênção pura sem mistura. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e vamos agora para a nossa conclusão. Vejamos! A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Digo e repito, a morte de Jesus trouxe salvação. A morte de Jesus trouxe a vitória sobre o pecado.
a sua ressurreição trouxe a vitória sobre a morte. Logo, hoje, nós podemos vencer o pecado através do sangue de Jesus e venceremos também a morte, se assim for necessário. Se morremos em Cristo, vamos ressuscitar. Mas eu, pastor Giovanni, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Você crê também? Deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. Quero saber o seguinte: você gostou? Entendeu? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário abençoado, porque eu respondo todos os comentários. Deixa aqui. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica, que está sensacional. Vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 12, dos adultos, do segundo trimestre de 2025, que traz por título: do julgamento à ressurreição. Eita glória! Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Então, para essa dinâmica, muito simples, coisa simples, mas com grande sentido espiritual na vida dos seus alunos. Você vai precisar de um cartaz, pode ser feito na cartolina, pode ser no ofício, como você quiser, de acordo com as suas condições também, tá bom? E você vai precisar também de algumas setas, algumas tiras no formato de setas, tá bom? Eu fiz pequeno porque é na folha de ofício, só algumas setas. Aí o que você vai fazer no início da sua aula, porque no final eu tenho uma ajuda com essa mesma dinâmica de uma forma diferente, tá bom? Então faça essa no início e a segunda dinâmica que eu vou postar daqui a pouquinho, você faz no final da sua aula. Então você vai pegar o cartaz que está com a cruz, e você sabe muito bem que quando Jesus ele estava sendo morto na cruz do Calvário, todos os pecados estavam sendo cravados nele. Amém? Então por isso que você vai pegar o desenho da cruz no cartaz, vai pegar essas setas, distribuir para os seus alunos, para que eles possam escrever todos os pecados da humanidade. É claro, dentre todos, a forma de falar, né? Vários pecados, por exemplo, prostituição, idolatria, feitiçaria, roubo, mentira, todos os pecados conhecidos, na medida do possível, eles vão escrever nessa tira. Leve tiras à vontade, porque haja pecados, viu? Depois que os seus alunos escreveram vários pecados aqui nessas tiras, eles vão vir colando, ó. Eles vão colar aqui. Tá vendo? De um lado e do outro, vão colando todos aqui. Simbolizando o que, pastor? Que na morte de Jesus, todo o pecado da humanidade foi cravado nele. Quando aqui tiver já cheio de tira, cheio dos pecados daqui todos, você vai pegar uma caneta e falar o seguinte: vocês estão vendo esses pecados que foram cravados na cruz do Calvário? Sabe o que aconteceu? Aqui você escreve embaixo, ó: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh, glória! Nós temos pecado, nós somos cheios de falhas. Mas através da conquista de Cristo, da vitória de Jesus, morrendo em nosso lugar, nós temos direito da salvação. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eita maravilha! Eu creio que dá vontade de dar um glória a Deus bem alto, bem forte e grosso. Aleluia! Veja só, meus irmãos, gostou dessa dinâmica? Você vai aplicar na sua sala de aula? Eu espero que seja uma bênção, que você possa aprender cada vez mais da obra do Senhor. Mas não esqueça não, por gentileza, deixa seu comentário, deixa seu like, é muito importante para que nós possamos saber se você está aprendendo, se você está gostando. Se você me marca assistindo aí meu vídeo, por gentileza, e me marque lá nas minhas redes sociais, Pastor Giovanni Santos, ou no próprio canal Descomplicando.a Teologia, que nós estamos lá para deixarmos aquele comentário abençoado. Vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Vamos aproveitar esse cartaz também, tá bom? Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador,
artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais, escala, videochamada, atividades, enviamos materiais tanto para você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também você possa enviar para os seus alunos, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segunda dinâmica. Você vai precisar de um cartaz, pode ser no ofício também, ou pode ser uma cartolina, tá bom? Você agora vai fazer alguns corações, tá bom? Não vai ser mais setas, vão ser corações, tá bom? Alguns corações, pronto. Vai distribuir para os seus alunos, cada aluno vai receber um coração desse. É cabo exatamente de canetas. Nesses corações é para eles escreverem, por isso que é bom você fazer essa dinâmica no final da sua aula. No primeiro você aplica a primeira dinâmica e no final da aula você aplica essa daqui. Então a cruz de Cristo, que nos traz salvação e libertação. E entrega esses corações aos alunos para que eles possam escrever o nome dos amigos deles que não aceitaram Jesus, o nome dos parentes deles que não aceitaram Jesus, que não são crentes ainda, desses parentes, desses amigos que eles amam, que têm maior amor, mas ainda não foi alcançado pelo poder da cruz, não foi alcançado ainda pelo poder de Jesus para a salvação. Eles vão escrever o nome dessas pessoas aqui, vão vir colar aqui, ó, vai colando, então porque um cartaz grande ou faz um coração pequeno, tá bom? Vai colar todos aqui, ó, todos vão ter que estar na cruz, todos os corações na cruz, simbolizando o quê? Que a cruz de Jesus, a cruz de Cristo, vai trazer salvação para a sua família. E no final você já aproveita e faz um grande clamor, uma grande oração forte, como o povo diz os pregadores, né? Para que Jesus possa salvar esses nossos amigos, esses nossos familiares, tá bom? Por isso que está no coração, porque nós amamos, mas precisa alcançar a salvação através de Cristo Jesus, adquirindo assim a salvação alcançada lá na cruz do Calvário, amém? Então coloque aqui os corações na cruz de Cristo e faz uma grande intercessão, oração, para que Jesus possa salvar e libertar essas pessoas. Ô glória! Já vale a sua inscrição, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo, nós estamos postando vídeos de todas as classes praticamente, e também dinâmicas que tem ajudado muitas pessoas. Para a nossa terceira dinâmica de hoje, tá bom? A lição de número 12, que traz por título Jesus venceu a morte. Essa lição está tratando muito acerca da pessoa do Espírito Santo também, até porque não existe salvação fora do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Amém até aí? Glória a Deus! Para essa dinâmica você vai precisar de bexigas. Cada aluno vai precisar receber uma bexiga dessa, tá bom? Logo após você leve também essas tiras. Você tem duas opções. Se você quiser, você já pode levar aqui as funções do Espírito Santo já digitada ou escrita por você. Ou você pode pedir que os seus alunos escrevam a função do Espírito Santo. Fica a seu critério, tá bom? Ou leva as tiras já com a função do Espírito Santo. Eu já vou deixar aqui para facilitar a sua vida, toda a relação com a função do Espírito Santo. Ou você pode pedir aos seus alunos qual é a função do Espírito Santo. E cada um vai estar escrevendo, tá bom? Eles vão escrever, vão dobrar e vão colocar dentro dessas bolas. Vão assoprar. Só alegria. Vão assoprar e vão amarrar. Você pede agora, que vai pedir, né, que todos estejam de pé, fiquem em pé. Pode ser nesse momento, você pode pedir também que seja, né, que possa assim louvar a Deus com hino, ou botar um hino de uma caixa do celular para que possa ser tocado. E você vai dar a seguinte informação, olha, tome cuidado, porque vocês vão precisar jogar a bola, ficar, né, brincando com a bola, mas não pode deixar ela ser pocada. Mas cuidado, que eu creio que a sua bola vai pocar. Aí você vai deixar tocar o hino, ou vocês vão estar louvando a Deus também com o hino, vocês deixam tocar, ou vocês mesmos possam cantar. Eu, por exemplo, mandar uma pessoa tocar, porque eu não sei cantar nada. Quem não sabe cantar igualmente a mim, deixa aí nos comentários, viu? Aí o que você vai fazer? Vai ser um momento que vai estar louvando a Deus, o hino vai ser tocado, as pessoas vão começar a jogar a bola para cima. Sempre tem aquele mais assanhado que vai tentar tocar a bola dos outros. Sempre tem dessas pessoas. Não tem problema, não deixa cada um participar como queira, tá bom? Mas o importante é que você diga também que eles não vão precisar ficar, eles não podem segurar, prender, se amarrar, esconder a bola não. Eles precisam estar brincando com a bola, precisam estar jogando a bola, tá bom? Logo após 1 minuto, 2 minutos, logo após o louvor terminar,
encerrou aquele momento ali, peça, né, cada um vai se acalmar, vai ficar sentado e assim por diante. Você agora vai fazer a aplicação dessa dinâmica. Que qual é a aplicação? Você vai informar o seguinte: vocês perceberam que muitas pessoas tiveram a bola pocada, correto? Ah, mas foi fulano que pocou, não deveria pocar, e assim por diante. Mas você vai falar o seguinte: olha, eu quero o seguinte, dentro da bola tinha algo muito especial, que era a função do Espírito Santo. Quem lembra? Ah, mesmo. Vocês vão pegar agora essas funções, essas tiras que estão a função do Espírito Santo, vocês vão pegar, que por certo está todos lá no chão. Está no chão lá as funções do Espírito Santo. Vocês vão pegar essas funções. Sabe por quê? E vocês vão perceber o seguinte: a bola, ela foi estourada. A bola, ela foi destruída. Mas a função do Espírito Santo continua intacta. Vocês vão ver que do jeito que estava a função do Espírito Santo escrita, continua da mesma forma. Porque o inimigo da nossa vida, os nossos inimigos, eles podem até destruir o nosso corpo, mas não conseguem destruir a comunhão do Espírito Santo através da nossa vida. Os nossos inimigos, ele pode até pocar os nossos sonhos, as nossas virtudes, os nossos desejos, mas eles não podem destruir a presença do Espírito Santo. Como aconteceu aqui, a bola foi destruída, mas a função do Espírito Santo continua em atividade, continua da mesma forma. Assim seja na minha e na sua vida, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostre para os seus alunos que é o mais importante do que a bola, do que o corpo físico, é o nosso interior, é a nossa alma, é o nosso espírito que tem que estar bem com Deus. Às vezes eu posso estar até triste, às vezes eu posso estar até devendo, posso estar cheio de preocupações, mas o Espírito Santo dentro de mim estará me confortando, me fortalecendo, porque essas também é uma das funções do Espírito Santo de Deus. Ô glória, que maravilha, que bênção. E aí, me diga aí, gostou dessa dinâmica? Você vai aplicar na sua sala de aula? Não se esqueça de me marcar nas minhas redes sociais lá, viu? Pastor Giovanni Santos ou Descomplicando.teologia, para que eu possa deixar aquele comentário todo especial para você, tá bom? Essas foram as 3 dinâmicas desse dia. Eu espero que você goste, espero que seja útil, espero que seja abençoado para a sua turma e que a sua turma possa gostar e desenvolver cada vez mais na obra do Senhor. Vamos agora para o nosso próximo vídeo. Oh, não, terminou, já tá bom, né? Deixa agora para a próxima lição. A parte do Senhor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentário, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.